Bem-vindo ao Dalma na Terra. Eu sou a Joana de Alma Roque, mentora de desenvolvimento pessoal, e venho convidar-te a conhecer os seres extraordinários que nos inspiram a ver em consciência, verdade e sustentabilidade. Com a Alma na Terra, os nossos convidados colocam o coração ao serviço do planeta e da humanidade. Vem connosco em partilha e comunhão com todos os seres. Bem-vindos ao Dalma na Terra. Hoje temos música em especial com uma pessoa que toda a gente já conhece. Bem-vinda, Ana Papelhau, obrigada. cantora, hoje connosco. Obrigada. Minha querida Ana, muito gosto de ter-te aqui. Obrigada, é um gosto de estar aqui, Joana. Hoje estamos com o Dalma na Terra, mas também um lado, que esta tão lista bom. incrível para... Maravilha. para Veio o sol agora. É verdade, nós merecíamos. E neste hoje espaço diferente em que conectamos com o Mar, que o Mar fala da música, das emoções, nós como bons portugueses temos esta ligação muito especial. Ana, conta-nos um pouco como é que começou esta tua ligação à música e à arte. Se tu não gostas da palavra artista. Pois é, não gosto aplicada a mim, não sinto que seja a palavra certa para me descrever. A música veio desde miúda, na verdade, mas como se costuma dizer na ótica do utilizador. Eu adorava a música, era pequenina e lembro-me de ir roubar o giradiscos portátil dos meus pais para o meu quarto, para eu pôr os discos que eu queria, sou do tempo dos discos ainda, eu punha os discos que eu queria ouvir e passava horas a ouvir música. E eu levei isso pela minha vida fora. Mas só aos 15 é que, quando pedi aos meus pais para ir aprender a tocar guitarra, eu via as bandas que eu gostava, era só homens a tocar guitarra. E eu pensei, isto tem de haver mulheres a tocar guitarra, eu vou aprender, vou ser uma mulher a tocar guitarra. Fui aprender a tocar guitarra, percebi que não estava aí o meu talento. Para me acompanhar, comecei a cantar ao mesmo tempo que tocava e aí sim descobri o meu instrumento. Descobri que tinha voz, literal e figurativamente, tinha voz e o que é que acontece? O que é que acontecia antes? Como é que eu me exprimia? Eu já tinha uma expressão artística, que era a escrita. Desde miúda que adorava ler e escrever, e escrevia. Só que o que é que a escrita faz? A escrita mete-nos para dentro. Eu não tenho contacto com aquilo que a minha escrita provoca em quem lê. Ok? Não é imediato. Eu sei que estou a escrever, não só para mim, para alguém, que vai ler e que vai sentir coisas e vai fazer alguma coisa com aquilo, retirar alguma coisa daquilo, boa ou má, claro. Mas eu não vou estar lá para ver. É separado do público. O que é que, quando eu descobri que tinha voz, o que é que aconteceu em mim? É que, quando eu me exprimia artisticamente através do canto, eu via nas pessoas aquilo que eu provocava, que aquela energia que eu emanava, provocava nas pessoas. E isso agarrou-me. Eu era emissor e receptor. Ao mesmo tempo eu emitia coisas, recebia coisas da música, primeiro, a música é uma linguagem também emocional, eu recebia, sentia e dava. E depois as pessoas recebiam, sentiam e davam. E eu adorei isso. Porque eu acho que eu, desde miúda, queria ser professora. Eu acho que eu sempre tive... o meu caminho sempre foi na comunicação. Comunicar sempre foi o caminho. Agora, de que forma? Realmente a música foi a forma que me agarrou mais. E porquê que não um artista? Se isso não é um artista, o que é que será? E agora vou explicar a minha mala pata com a palavra artista, para mim. Porque hoje em dia a palavra artista não tem mal nenhum. Nós é que às vezes, em determinadas épocas, imbuímos as palavras de certos pesos. Artista hoje em dia é uma coisa, diz que uma pessoa é artista de forma tão leviana e para designar alguém parece que está separado das massas e dos outros e que está de cima a olhar e a fazer coisas para dar, assim de cima para baixo. Pelo menos essa é a leitura que eu tenho. E eu não me revejo nisso. Eu trabalho ao mesmo nível que todos os outros
Eu faço parte da sociedade, não estou à parte da sociedade a observá-la e a pô-la no meu trabalho. Eu estou no meio da sociedade, no meio das pessoas e aquilo que eu vejo, interpreto e coloco no meu trabalho. Por isso é que, às vezes, tenho um bocadinho de dificuldade, porque eu vejo-me como quase uma operária de arte. Sentes que estás ao serviço Sim, através da música. exato, tal e qual. As tuas músicas têm muitas mensagens. Eu muitas vezes utilizo esta música, já tinha comentado contigo, mesmo no trabalho que faço com as mulheres, no feminino, tem muitas mensagens que na verdade são para todos nós. E muitas também são escritas por ti, outros de outros artistas. O que é que te faz pôr estas músicas ou estas letras ou este trabalho cá para fora? O que é que te motiva a continuar a produzir? É uma coisa tão natural esta expressão que eu tenho de tudo o que acontece, que me acontece, que eu penso, que eu sinto, naturalmente eu tenho esta necessidade de colocar através do meio de expressão que mais domino, que é a música, que é o canto, que é a interpretação. Quando as palavras não são minhas, eu interpreto-as, são tão próximas que depois, quando as vou transmitir, quando sirvo de meio de transmissão, é um meio de transmissão que tem o meu ADN, não é só o ADN do autor. Vai o meu sangue lá também. E para mim isso é indissociável daquilo que eu faço. Eu não me concebo só a entreter, porque não é assim a minha postura na vida. Eu não gosto só de ser entretida, eu gosto que me ponham a pensar, que me coloquem desafios, que façam coisas que claramente não foram a pensar se eu ia gostar ou não. Ou seja, o artista também tem este desígnio, que é, obviamente tem o seu público e toda a gente neste mundo quer ser amada. E, portanto, o artista quer ser amado, mas ao mesmo tempo que quer ser amado não pode, no seu trabalho, fazer um trabalho para agradar. Tem de fazer o trabalho, primeiro tem de agradar a si próprio. É a única premissa. Depois larga ao mundo e o mundo ou gosta ou não gosta. Mas essa é a única. Tem de servir primeiro este propósito. Tem de ser próximo de nós. E depois logo se vê se é próximo dos outros ou não. Que eu acho que é a melhor forma de estar próximo dos outros é ser próximo de nós, na verdade. Mas tudo isto para dizer que aquilo que eu canto, as letras, a forma como eu me exprimo é um bocadinho. Vem de mim instintivamente, naturalmente, intuitivamente, expressa aquilo em que eu acredito e fico muito feliz porque é engraçado, tu disseste isso que usas para encontros com outras mulheres e que dizem coisas que nós. Já muita gente me diz isso, as tuas letras são importantes e eu fico muito, muito feliz com isso, porque a minha inquietação é enquanto pessoa e também enquanto mulher, não consigo escapar disso, porque também faz parte da minha identidade. E obviamente, como mulher, há coisas que me inquietam por eu ser mulher. Não é por eu ser. Há coisas que me inquietam por eu ser um ser humano. Outras coisas me inquietam por eu ser um ser humano mulher. E essas coisas eu quero cantá-las. Porque senão ninguém as cantará. Os homens poderão cantar, mas de uma perspectiva que não será nunca a perspectiva feminina, não é? Tal como os autores de livros, não é? Os escritores podem fazer personagens femininas e fazem-nas e muito interessantes. Obviamente, não digo que não tenham ou não haja uma voz feminina, mas a voz feminina que vem do feminino, que vem da mulher, é uma voz importante que durante tempo demais não foi ouvida e, portanto, se eu a tenho e se as pessoas me dão atenção, eu vou utilizá-la para falar de coisas que me inquietam também como mulher. E essa tua mulher também traz uma história que falas muito da autoestima, de poder falar, comunicar a verdade, daquilo que tu às vezes escalas, mas também da vontade de pôr esse fogo e essa vida toda que há cá para fora. Como é que queres nos contar um bocadinho? Porque tu também como mulher começaste neste mundo artístico, ao bocado disseste, quer dizer, ninguém, as mulheres não tocavam guitarra, não é? Exato. Eu também tentei. Não foi por isso que eu pior que tudo, eu tentei tocar baixo. Ai, que Agora, maravilha! engraçado, não, Foi? o já Não? atuar imenso, o jeito era imenso, o quase.
Tu realmente uma arte do outro lado. Portanto, como não consegui, fui para ali. Mas eu também senti isso, não é? Que é, mesmo no nosso tempo, ou há uns anos atrás, não era assim tão Não. fácil, especialmente para uma mulher. Não havia representatividade das mulheres na música em instrumentos que não fosse o canto. Ou, o piano também, mas muito menos do que o canto. Mas todos os instrumentos era zero. Neste momento, comigo toca uma mulher, guitarra. A Eugénia Contente, ela toca guitarra comigo. E não está lá por ser mulher, está lá porque é uma grande instrumentista. É ótimo que também seja mulher, porque eu venho de uma situação em que andava com 10 pessoas na estrada. Eu era a única mulher e agora já tenho 2 mulheres na estrada comigo. Epá, e sinceramente é uma coisa que é bom, porque são energias diferentes. Exatamente. Não venham cá com histórias, são mesmo energias diferentes. E que eu preciso dessas energias todas, mas de facto a representatividade ainda hoje na música, não há poucas mulheres baixistas, há poucas mulheres guitarristas, há quase nenhuma mulher baterista, mas são muito poucas. E portanto não tem representatividade. E portanto, quando as miúdas vão ver, as senhoras vão ver concertos, automaticamente nem sequer pensam que poderiam estar ali. Então é importante que haja mulheres nesses sítios onde geralmente não as encontramos, e então, por exemplo, nas profissões técnicas de palco, técnico de som, técnico de luz, road manager, que são tudo profissões específicas, por isso é que nem há tradução para português, o que é uma pena, mas quase não há mulheres em Portugal. E de facto não há razão para não haver. Não há mesmo razão, porque um técnico de som precisa de ouvir e de ter conhecimentos de física, ok? Acústicos. Não há nada no corpo feminino que impeça uma mulher de ser técnica de som. Portanto, os únicos impedimentos são, de facto, esta falta de representatividade, um meio que, como é maioritariamente de homens, assusta um bocadinho. Qualquer mulher sabe que uma sala cheia de homens nos intimida um bocadinho. Nós temos medo E de como é que entrar foi? numa sala cheia de homens. Para ti, há 20 anos atrás, deparaste com... com esse meio. Como é que esta Ana, acabada, que estava na faculdade, ou sair da faculdade, vem e se depara com este mundo todo da música? Eu tive uma sorte que foi, ao mesmo tempo que eu fiz a minha primeira banda, logo a seguir à faculdade, eu encontrei aquele que viria a ser o meu marido, o Zé, que é baixista contra baixista. Bom, e ter um namorado ou um marido connosco neste meio, de certa forma, ou comigo, ajudou-me a proteger. Que é outra coisa que aí se percebe também que isto é um bocadinho machista. Ou seja, a mulher, como tem ali o seu protetor, ok? Não é tão perturbada por certas coisas como estando sozinha e desprotegida. Mas como artista, notaste a diferença por facto de seres mulher? Para alcançares o teu lugar e para seres vista, Não, achas que isso houve não. diferença? Não, a única diferença que eu encontro quando falo com colegas minhas que não têm esta mesma vivência é de facto que elas sofrem mais de solidão na estrada, os quartos de hotel, as viagens, as coisas que nos acontecem e que no dia a dia na estrada, e que falando com o homem ele não vai perceber. Claro, há uma solidariedade e há uma cumplicidade, não é? Isso sim, é diferente. Mas agora, aqui, quando eu estou em palco por mim, tal como o Zé está por ele, ou seja, não há ali, estou eu a fazer o meu trabalho, ou seja, todos os louros do meu trabalho vêm de mim e, obviamente, depois dos músicos que me acompanham, das pessoas que trabalham comigo, não são só meus, obviamente, não estou a tirar o mérito à minha equipa, mas há muito esta tendência de dizer que uma mulher só chegou onde chegou porque o homem que acreditava nela lutou por ela. Eu não sinto que seja esse o meu caso, de todo. Eu sempre lutei por mim. O que eu sinto é que senti-me mais protegida de
assédios, de coisas desagradáveis, porque trabalhava com o meu marido e, portanto, não havia abordagens, essas abordagens à partida já não existiam. Agora, o mérito do meu trabalho é meu, tal como o mérito do trabalho do Zé é dele e das pessoas todas que tocam comigo no concerto. O mérito de serem bons músicos é deles e aquilo que conseguimos em conjunto é dividido por todos. Agora, de facto, o que eu sinto como mulher é que, como sou uma líder, naturalmente sou líder, tanto no palco, o meu instrumento é líder, ok? E eu estou à frente. E nas equipas onde eu estou inserida, tanto na minha agência, não é? De certa forma eu também lidero, porque vem tudo de mim, as ideias, a criação vem de mim. Porque também é o teu nome, não é? E portanto as pessoas Isso. querem ver a Ana. Pronto. E portanto, eu digo-lhes, vou fazer isto, vou fazer aquilo, como é que podemos aqui concertar mentes para, da melhor forma, eu sei fazer este bocadinho, vocês têm outros talentos, ajudem-me com os vossos talentos para avançarmos com isto. Mas sou líder, nesse sentido, não é? E sinto que, por ser mulher, a minha voz, algumas vezes, só foi ouvida porque uma voz masculina corroborou, concordou, acreditou. E sinto que a forma como eu exerço esta liderança é traiçoeiro. Ou seja, como as figuras ou as características atribuídas à liderança são maioritariamente masculinas, ok? De domínio, de ser-se aguerrido, ser-se até às vezes agressivo, de estabelecimento de território, são tudo características que se atribuem ao masculino. Uma mulher, quando chega à liderança, sente-se meio dividida entre ser feminina e não ser respeitada, ou ter de se masculinizar para ser respeitada. Então eu acho que o problema aqui não está na mulher, está nas características que se atribuem a um líder. Porque eu acho que um verdadeiro líder não é aquele que intimida, aquele que mete medo às pessoas com quem trabalha. Acho que isto não é liderança. Liderança é inspirar, nesse sentido de inspirar o respeito, querer, através do seu exemplo, fazer com que as outras pessoas também queiram participar e queiram mostrar-se e queiram fazer sem medo, se responsabilizem pelo seu trabalho e não se infantilizem. Isto, para mim, são características, têm algumas características femininas. Uma boa liderança, para mim. Porque um líder é um condutor de um grupo, motivando as pessoas Exatamente. a darem o melhor de si para atingir um objetivo comum, não é? Então Isso mesmo. como é que podemos fazer isso com a nossa energia feminina? Exatamente. E Isso é será que desafiante. sabemos? E será que sabemos? Porque isto é a grande questão neste momento, não é, da nossa sociedade, é que há mesmo essa masculinização do feminino. Então nós também aprendemos, para sermos vistas e ouvidas, temos que nos parecer a um homem. E eu sinto que tive, ainda é uma desconstrução que eu faço, que eu adquiri muitos desses traços, tive de recorrer muito ao meu masculino para ser ouvida. E já existia, esses traços já existiam? Isso já óbvio que todos nós temos este lado, não é? É o yin e o yang, não é? E eu tenho esses traços em mim, mas tive de os exacerbar para ser ouvida, ou seja, tive de ser impositiva, que é e com a idade, que é uma coisa muito interessante que acontece às mulheres, acho eu, com a idade e com a perda de fertilidade, ou seja, eu estou oficialmente em pré-menopausa. Não sei se é com a perda das hormonas femininas, não sei o que é, mas há ali qualquer coisa que acontece, vai acontecer no cérebro e na autoestima. Também não sei se isto, porque eu fui mãe com perto de 40, não sei se foi a mistura de tudo, de ser mãe com este começo de perda de fertilidade, com também o que me aconteceu na vida, naquela altura, que eu deixei de ter uma banda e vi-me a solo e tive de me redefinir e perceber quem era e tudo isso. Na mesma altura que eu senti que esses traços masculinos demasiadamente masculinos a que eu me agarrava para ter algum controle, me estavam a controlar a mim, não era fixe, eu já não me identificava com aquilo. Então fui deixando... Perdeste o controle para seres controlada por isso. É isso. E então fui deixando isso
e sentindo-me cada vez mais poderosa, por estranho que pareça, que percebi que o meu poder não estava nesse controle e não estava nessa imposição, mas estava no ser vulnerável, que era uma coisa que eu tinha muito medo de ser vulnerável. Talvez por ter sido vítima de bullying quando era miúda, tinha muito medo de mostrar. Sentia que, tinha muito medo de abrir brechas. E fui deixando de ter esse medo, fui abraçando esta minha vulnerabilidade, fui-me deixando mostrar um bocadinho mais sem controle e ao mesmo tempo acho que me fui aproximando de quem eu era. Achas que te verdadeiramente assumiste a tua essência? Pode ser assim? Estou a assumi-la. É um caminho, isto é um caminho, é todo um caminho, principalmente porque isto, parecendo que não, às vezes intimida um bocadinho. Isto no sentido de, depois isto vai ser posto no mundo e o julgamento dos outros é uma coisa que sempre me afligiu um bocadinho. Hoje aflige-me muito menos, mas não posso dizer que não esteja cá. Que o julgamento dos outros... Eu sei que eu não tenho controle na forma como os outros me veem e que há muita gente que não me entende, como é natural. E quanto mais eu sou próxima de mim, menos se calhar me entendem. Ou mais, não sei. Mas de facto... ainda é um jogo difícil, que eu tento jogar ao mínimo, mas ainda é difícil. Não vou dizer que não, mas é todo um caminho que se faz, que eu tenho vindo a fazer, de deixar coisas que já não me servem e de atribuir cada vez menos importância ao julgamento dos outros, que os outros fazem acerca de quem eu sou. A Amália dizia que quando morresse, até ela morrer, a história era dela. Depois dela morrer, a história era de cada pessoa que tinha contactado com ela tinha uma Amália, contava sobre uma Amália diferente, que eventualmente não seria a Amália verdadeira. Essa Ou eram facetas dela, não é? Facetas, pequenas peças de puzzle. E eu acho que isso também acontece em vida, que cada pessoa que se cruza comigo, cada pessoa que me vê, tem a sua peça do puzzle de quem eu sou. Nem eu tenho o meu puzzle completo, nem quero, sinceramente. Eu acho que... Quando tivemos o puzzle completo, se calhar já não vamos ficar aqui. Eu costumo dizer isso nos meus concertos. Eu costumo dizer que a gente vai aprendendo, vamos chegando, estamos perto, estamos quase lá, e quando estamos mesmo lá, morremos. Há que aceitar, é ótimo. E agora não ficar para desfrutar, já mas não. Também, que chatice é ter uma vida em que já se está completa. Eu não concebo bem isso. A partir do momento em que somos mortais, somos de facto incompletos, somos imperfeitos. Portanto, é impossível para mim alguém que me diz que está feito e tem a vida perfeita e completa e se sente pleno, não sei o quê. Para mim é estranho. Como é que de uma condição em que falta sempre uma peça de puzzle, porque falta, se não éramos imortais, lá está, como é que se pode dizer que já está, não preciso mais nada, já estou? Não, eu acho que está sempre em construção, a caminho de alguma coisa, acontece sempre alguma coisa até com o nosso próprio corpo. O nosso próprio corpo vai largando coisas até ao final. Sim. Até ao final até ao estamos final. Em constante construção e reconstrução. Biologicamente também, Exato. apesar de que nós temos este conceito, não é que estamos a envelhecer, mas na verdade o corpo está sempre a regenerar. Eu não sou a mesma de há 7 anos, não é? De 7 anos que demora a renovação celular total do corpo. Sim, não, eu ia dizer, tu estás cada vez mais nova e mais nova. É verdade, eu não sei como é que tu fazes. Não olha, sinceramente, a minha abordagem ao envelhecimento, vamos a isso. É porque geralmente nunca me perguntam e eu gosto de falar disto porque as pessoas vão achar que se calhar que é treta, mas o que é que eu faço fisicamente? Faço lasers, aqueles lasers que dão uns pontinhos tic cá dentro e depois as células têm de se regenerar. É a única coisa que eu faço na cara, não dou picas na cara, não faço essas coisas, porque é preciso cuidar com aquilo que se mete dentro do corpo e eu, geralmente, as coisas que se dizem agora seguras depois de passado uns anos já, afinal, por exemplo, os ácidos hialurónicos que se colocavam diziam que aquilo o corpo absorvia passado um ano. Afinal não absorve nada, fica lá sempre um bocado e depois mexe e não sei o quê. Então, nessas coisas eu gosto muito pouco. Eu faço só os tais lasers que ajudam aqui a dar um choque às células. A renovar, claro. A renovar. Ponho os cremes,
De vez em quando não me dá a preguiça, faço aquelas ginásticas assim musculares. Eu tentei yoga facial e depois faço assim durante uns dias, comprometida, e depois E depois, exato, depois eu sou. a záfama do dia a dia Exatamente. leva aquele Tal e entusiasmo. qual, tal e qual. E sinceramente não faço mais nada. Eu atribuo isto ao facto de, como os meus pais eram um bocadinho severos e não me deixavam sair à noite, nem nada, não venho assim com grandes ambientes cheios de fumo e daquelas toxinas, não fumo, não bebo álcool. Portanto, isso se calhar ajudou o meu organismo a manter. E depois eu acho, atribuem-me uma energia. A mim falam muito da minha energia. É engraçado isto, referem muito a energia. Nos concertos que eu passo, cheio de energia. Energia é uma palavra que me segue. Pronto, segue-me. E eu pus-me a pensar nisso e eu atribuo esta minha energia à energia que a minha avó Luz tinha. Minha avó Luz tinha uma energia meio infantil, de criança, de esta abordagem ao mundo de olhos arregalados, apesar de ter 46 anos... sim, obviamente que sinto, lá está esta maturidade, já passei por algumas coisas, bolas, não sou tonta, não passo pelas coisas e tipo, não aprendi nada com isto. Não, aprendo, sim senhora, tenho essa maturidade em mim, mas ao mesmo tempo isso não me deixa cínica, no sentido de estou sempre como uma criança de olhos arregalados, a tentar aprender e a ver o mundo. E esse lado eu acho vem da minha avó e ajuda-me muito, eu acho, a manter uma certa jovialidade. Acho eu. A tua avó esteve contigo durante a Viveu vida dela? comigo. Eu vivia com os meus pais e com os meus avós. Com a minha avó Luz. Foi uma inspiração para ti. Foi. Na altura a gente nem percebe. Eu acho que a gente nem percebe a importância que as pessoas que nos estão próximas têm na nossa vida. Eu acho que quando amadurecemos ou quando perdemos essas pessoas, ou ambos, é que percebemos o quão importantes elas foram para nós e o quão parecidas somos com elas. E foi uma homenagem, dares nomes à tua filha? De certa forma, eu acho que sim. Foi essa homenagem a essa mulher que era um pilar da família sem se impor. Era uma luz na família. Era uma luz. E eu só percebi o quão importante ela era quando já não estava lá. Mesmo estando que ela teve Alzheimer e portanto já estava lá, mas não estava naqueles últimos tempos, e portanto aí é que eu percebi e eu gosto muito dessa coisa de é isso que eu quero para mim, que eu sinto que é assim. Se eu sou importante, não é impondo-me para alguém, não é impondo-me, e não preciso de eu dizer e gritar e que me digam isso, eu não preciso disso. Mas existo e quando já cá não estiver, não penso, ai que falta vou fazer. Sei que, obviamente, espero eu, senão que horrível que eu fui na minha vida. Certamente que farei a minha falta para os que me são próximos, mas espero deixar-lhes memórias porreiras que os possam alimentar. Que bonito. E essa tua humildade, que acho que é algo que eu admiro muito em ti e que a tens no palco, porque tu falas abertamente. Ontem estava a comentar que estava a ouvir na rádio, por acaso, e pensei, olha, amanhã vamos gravar, e estavas a falar, disseste uma coisa que eu achei muito bonito e que te caracteriza muito, que é, tu vais sempre com medo e com nervoso para o palco, não é? Foi cheia. E essa humildade que tu partilhas no palco faz que eu acho que as pessoas te têm este carinho, porque tu também tens esse carinho com as pessoas que estão à tua volta. E eu não queria deixar de dizer isto, porque é algo que admiro muito em ti, porque muitas pessoas com a fama, com a azáfama do dia-a-dia... E o poder. Isto dá um certo poder. É um lugar que às vezes o ego toma conta de nós, não é? Porque É tão fácil. Eu vou chamar o artista outra vez. Não, força. Não, é verdade, porque é essa referência, não é? Ele busca esse amor, mas também se nutre ao dar aos outros e ter esse reconhecimento dos outros. Claro. É fácil perder-se, É muito fácil. E tu mantens esta integridade, e quando estava neste podcast e pensei, não, a Ana é isto mesmo, alma na terra, então por isso ela tem de vir cá, vem cá, porque tu tens essa integridade e esse sentido de serviço e tu falas abertamente.
ainda me lembro. Mesmo nos concertos tu dizes, não é? Falas brincas contigo própria, falas das histórias do bullying, das tuas inseguranças com o teu corpo, as tuas inseguranças ainda entrar no palco, depois de tantos anos, quem diria? E é isso é que te humaniza. Pois, é de facto muito fácil quando estamos numa posição, lá está, em palco, nós estamos acima dos outros, mesmo, literalmente acima, não é? Os palcos geralmente são elevados. E então é muito fácil nós começarmos a convencer-nos que essa é a nossa perspectiva. E se não nos soubermos rodear das pessoas que nos dizem não, aí que nos puxam para a realidade, aí que nos tratem como mais um e não o. Se nós não nos soubermos rodear dessas pessoas, estamos tramados, somos mesmo engolidos pela voragem do ego. E isso, eu digo isso porque causa mesmo muito sofrimento, eu acho. Deve causar muito sofrimento uma pessoa alimentar-se, só viver para alimentar o seu ego, que pede sempre mais, que é inseguro, não é? Acho que isso deve ser uma violência emocional e psicológica muito grande. Nas vezes em que eu estive perto, eu não gostei. E então eu sempre tive a minha família que me dizia: oh, o que é isso? Então, oh, Sofia, chamam-me Sofia, logo a Rita, eu sou Ana Sofia. Eles não chamam de Ana, é Sofia. Sofia. E quando eu ouço Sofia no timbre da minha família, vem todas as memórias e pronto. E os amigos também que se estão a borrifar, ok? Estão-se absolutamente a borrifar. Se eu pareço na televisão, se eu digo cenas e se eu canto cenas, gostam, não gostam, tá? Tipo, whatever. Mas é isso, tipo, eu para eles sou a bacalhau, que os meus amigos me chamam, e não há cá tretas, não há cá coisas. E eu acho que é preciso, estas pessoas que sempre estiveram connosco, é preciso mantê-las. E há muita gente que as perde, que se afasta dessas pessoas, para nós estarmos pregados no chão. Não começarmos a voar e a afastar-nos de quem nós somos e do nosso propósito, que é, para mim, lá está, para mim, a palavra artista que eu gosto é a palavra artista que inclui o serviço aos outros, ok? Eu sinto um meio, ok, de comunicação, de transmissão, que me foi dado, que me é dado através da música, do trabalho criativo de outros e do meu próprio trabalho criativo e de uma energia criadora e criativa. Foi-me dado isso, é-me dada essa missão que eu tenho e que eu gosto da missão que me foi dada. Agradeço todos os dias poder concretizá-la e realizá-la. Não é fácil. Há muita gente que também tem este dom, mas que depois não consegue achar meio de o desenvolver tanto e de chegar a tantas pessoas. Todos os dias dou graças por isso. Dou mesmo graças por isso. E, portanto, não dou nada por garantido. E trabalho todos os dias para merecer. E lá está. Eu gosto disto. Eu gosto mesmo de dar, de estar ao serviço das pessoas. É mesmo uma missão de vida e não vejo de outra forma. O que é que eu penso? Penso que também, um dia que chega à altura que eu sinta que já não dá, que já não consigo, que já me estou a gastar mais do que... Ou seja, porque isto é tudo um jogo de eu dou e depois tenho de me restabelecer. Porque retira muito... Há muito poucos artistas que chegam aos 80, 90. Já muitos artistas morrem cedo. E não estou a falar das drogas. Não estou a falar disso. Estou a falar daqueles que, mesmo tendo passado por drogas ou não, mas ficam, geralmente, não morrem muito tarde. Porque nós desgastamos-nos mesmo. E, portanto, eu tenho de sempre ter um período em que me recomponho em casa. E quando eu não consigo, quando o trabalho é muito, como eu dou muito, eu dou mesmo muito, tudo o que tenho. Dás tudo o que tens. E quando não tenho esse período de recuperação, eu sinto que
sinto que é complicado para mim, como para a minha saúde mental e física mesmo. Como é que tu te recuperas? Em casa, isolada, sem ter contacto. Com o mínimo de contacto com pessoas possível para eu carregar as baterias. E como é que geres isso com a família? Bom, O teu marido também, vocês estão também. a trabalhar em conjunto, não é? É verdade. E depois tem a vossa filha pequena. Pronto. Como é que eu faço isto? O Zé já sabe. Nos dias de folga, ou fazemos alguma coisa em conjunto, ou quando eu estou mesmo cansada, ele deixa-me em paz. Vai para a sala dele, a salinha dos comboios, que ele gosta muito de comboios. Então vai fazer coisas com as mãos. Ele é engenheiro, então o trabalho de mãos também é muito importante para ele. É engenheiro, quer dizer, já foi engenheiro. Para além de baixista, portanto, é mesmo. E os homens também precisam muito de trabalho físico, sim. Não é? E então faz isso e deixa-me na minha bolha ali. Depois a minha filha está na escola e eu aproveito essas horas em que ela não está para me recarregar, para depois quando ela está, lá está, tenho que estar com ela, não é? E se não estou bem, pá, ela fica na sala com o Zé e eu vou para o quarto. Eu preciso mesmo, sou a filha única, preciso mesmo destes bocados, já de mim, já de sempre, para me recarregar. Para dentro. A coisa não corre bem. E pronto, e depois quando recarrego já estou borboleta social outra vez. Adoro essa expressão, borboleta social. E como é que é aqui com a filha, quando vais para a estrada, vais trabalhar, como é que vocês fazem? Como é que gerem a família? Desde bebê, a minha filha, que eu sinto que ela precisa de rotinas. Porque cada bebê é um bebê. E eu acho que nós temos, apesar de nós tendencialmente idealizarmos as coisas, nós idealizamos muito. Sim, quando eu tiver filhos vou fazer assim. Idealizamos os próprios filhos, não é? E depois a realidade vem e diz assim, dá-nos um carolo e diz, não é como pensaste. E eu sempre tive esta coisa porreira, que eu acho que é porreira, que eu adapto muito facilmente às circunstâncias, muito facilmente me adapto. E eu percebi que a minha filha não era bebé de ir para a estrada. Não era. Eu senti isso nela. Ela gosta ainda hoje, ela é super rotineira. Quando passa a hora de ir dormir, ela não vai dormir. Ela diz, se calhar já tenho de ir para a cama. Portanto, ela precisava de rotinas. E a estrada é muito difícil ter-se rotinas na estrada. Então, a minha mãe, que mora em Lisboa, e às vezes a mãe do Zé que mora em Aveiro, portanto é mais difícil, mas ficam com a luz quando saímos para tocar. Ficam elas, as avós, com a luz. E pronto, é estas ausências que ela já está habituada desde miúda. Sabe que temos todos de gerir, mas sabe também que os pais, quando não estão a trabalhar, estão 100% para ela. Estamos 100% com ela. Não, pronto, é um bocado isso. Mas é engraçado. Há outro lado para gerir, que é o lado das pessoas me reconhecerem na rua. Que a minha filha, agora que ela tem 8 anos, não é? Quando já se percebe. Mas agora começa-se a perceber, não é? Qual é o impacto de ter pais... É reconhecíveis por pessoas que ela não conhece, né? Portanto, olha, lembro-me uma vez, até estava aqui a vir de comboio, na linha de Cascais, vinha com a luz, íamos passear, e abordou-me uma senhora no comboio e tal, sempre tudo pessoal simpático, felizmente nunca tive nenhum encontro complicado. E depois, no fim, a luz perguntou, porque é que a senhora conhece-te? Porquê é que ela falou contigo? Não, a senhora conhece o meu trabalho. Ai, veio pedir fotografia e tal. Ou seja, ela percebe, mas ela ainda... Não é que ache estranho, mas... é uma parte do trabalho que ela... Pronto, que é um trabalho que não é o mesmo que o dos outros pais. Portanto, ela ainda está a gerir isto. É óbvio que ela depois, quando eu fui cantar à escola dela, gostou dessa parte. Foi ela que te meteu uma cunha para ir à escola? Não. Como sabiam que a escola sabia que eu era cantora, convidaram-me para fazer a festa de final de ano e ir lá cantar temas. Isso tem uns quantos benefícios para quem tem lá na escola. Pronto, aí está. E durante uns dias a Luz andou lá na escola a ser abordada, és a filha da Ana. Ou seja, ela diz assim, durante uns dias eu também fui famosa. Ou seja, e esta minha profissão não sou só eu que a tenho de gerir, toda a minha família tem de gerir. É uma coisa que é difícil para mim, não é? Porque eu não quero pôr os meus pesos nos outros. Eu sou um bocado um lobo solitário, no sentido em que quando eu sofro, eu sofro para mim, eu não procuro as outras pessoas para desabafar, não procuro. Não procuro mesmo, nem mesmo a minha para melhor amiga, descarregar.
Não. Nem para descarregar. Precisamente porque eu não quero descarregar nos outros. Eu não quero descarregar os meus pesos nos outros. Porque eu sei o quão difícil é, como eu sou uma pessoa empática, acho eu. Eu facilmente apanho o peso dos outros, não é? E na boa, eu lido com isso na boa e gosto que as pessoas gostem. Recebo-as de braços abertos se elas quiserem abrir comigo e querem o meu consolo, eu dou bom consolo, dou bom colinho. Isso é ótimo. Mas eu não gosto de entregar esse meu peso aos outros. E, portanto, aflige-me um bocado o facto da minha profissão, esse peso também se estender um bocadinho a quem me está próximo. Mas, pronto, são as regras do jogo e tento jogá-lo da melhor forma. Mas também, assim, a forma como nós encaramos isso também depois acho que tem efeito na forma como isso depois retorna. Ou seja, eu não estou a fazer a minha vida dia a dia a achar que as pessoas vão olhar para mim e é Ana Bacalhau e o que é que vão pensar porque é Ana Bacalhau, porque eu sou figura pública. Eu não penso nisso. Eu vivo a minha vida normalmente. Eu estou na rua, no supermercado, no cinema, no dia a dia, nos transportes públicos. O meu primeiro pensamento não é se eu tenho de chatear. O meu primeiro pensamento não é o que é que vão pensar, vão dizer da Ana Bacalhau. Não é o meu primeiro pensamento, eu não tenho isso na minha cabeça. E, portanto, como eu não tenho isso na minha cabeça, o mundo também reage de outra forma. Acho que se eu tivesse muito a pensar, não queria Mas pensar. tu também não és pessoa de chateares assim, tá? De vez em quando não me fúrias. Principalmente agora na pré-menopausa. Dão-me fúrias. Dizem que ninguém se metou com uma mulher nessa altura. Nesta altura. Que vai durar anos, Ana. Não tem mal, eu gosto. Porque é assim. Porque o que é que sucede? Temos que aproveitar. Então, Temos uma desculpa. Tem. Eu agora estou aqui e digo tudo. Exatamente. É isto e outra coisa. Que é. Isto depois não passa para fora, mas eu na minha cabeça magoo muita gente. As pessoas me chateiam. Eu, na minha cabeça, faço filmes de terror, com muito sangue. Mas não passa da minha cabeça e, portanto, está tudo bem. Pronto, para eu ficar calma e paz e amor cá fora, na minha cabeça deve haver sangue. Se não houver, depois eu tenho de extravasar, é pior. Mas não, às vezes, obviamente, uma pessoa chateia-se e dá dois pés. Extravasar para ti e ver sangue, que fofinha como tu és, é assim o que uma pessoa normal diz. Não, eu digo assim, na cabeça. Então, que aquilo entra. Sabes que essa gestão da raiva é fundamental para nós conseguirmos ter equilíbrio, porque as emoções suprimidas são horríveis. Adoecem o corpo. Pois é. Estou absolutamente Eu de acordo. também, eu também. E também sou cá das tuas. Também há assim uns... Há que viver as coisas. Quando é para estar triste, eu estou bué triste. Eu deixo que as coisas passem por mim. Não quero mostrar ao mundo que estou sempre bem. Não. Se eu estou mal, passo por mim, passo as coisas todas por mim, que é para não ficar aqui nada, para sair tudo. Tal como entra, sai. Não é a lei da vida? É. E é uma autenticidade muito bela. Sabes que eu sinto isso quando tu cantas. Nem mesmo a maneira feliz. como tu cantas Feliz. passa isso, mesmo a doçura, a tristeza, o entusiasmo. Eu acho que isso é maravilhoso. Eu sou uma esponja. És Eu sou um receptor, eu sou mesmo um receptor. Eu recebo as coisas, algumas são minhas, outras não são, e depois espremo-as. Pronto, mas há que largar para não ficar subcarregada. E a música aqui foi muito importante para eu aprender isso, aprender a dar. Lá está, por isso é que é tão importante também ter o público ali ao pé. Aprendo a entregar estas coisas e não a ficarem aqui dentro. Pronto. Como eu sou esse lobo solitário, poderia haver esta tendência muito grande de ficar tudo cá dentro. Lobo solitário e social. Eu não quero ser coerente. Eu sou uma pessoa contraditória e eu acarinho muito o facto de ser contraditória ou tens vários lados? É isso. Porque realmente nós não somos só de uma maneira. Não. E tentarmos colocar a nós próprios dentro das caixas. É terrível. Nós é que ficamos enclausulados nas nossas próprias prisões. Falo muito E eu das acho que caixas. isso Falo muito disso, de caixinhas. Querem meter-nos em caixinhas, Até as próprias pessoas nos são próximas.
muitas vezes querem-nos meter-nos numa caixa, naquela pessoa que elas idealizaram. E depois que nós saímos um bocadinho desse plano, desse corpo, desse fato apertado, elas às vezes rejeitam-nos. É que a caixa é controlável. Exatamente, claro. Então se nos mantiverem ali... Mas eu já aprendi uma coisa. Controlo é o contrário de amor. Controlo não deixa o amor existir. Onde há controle não há amor. É outra coisa. É outra coisa. E portanto eu como não quero ser controlada, eu também não quero controlar. Tento ao máximo não controlar. Obviamente que a minha filha, eu tenho que controlar alguma coisa, senão é uma criança, ainda se mata. Claro, mas isso é diferente. Isso é o cuidado. É mas não a pessoa que ela é. Não tento sinceramente, é porque isso. Então o que será o amor? O amor é mesmo a liberdade. Liberdade que temos de ser e de existir, e a liberdade que damos aos outros para serem e existirem connosco enquanto quiserem. Que lindo. Acho eu. Muito grata, Ana. Eu Muito bom. Olha, foi uma ótima forma de terminarmos aqui o nosso encontro. Não dava Em vontade, em amor. Dava vontade, ficava aqui o resto do E veio o dia. sol! Veio o sol. E quero-te agradecer profundamente teres vindo cá. Eu adoro ouvir-te agradeço. sempre e fico muito comovida porque acho que tu entregaste aqui coisas maravilhosas a todas as nossas pessoas e és uma inspiração. Ora. E eu sei que tu já tens aqui uma beleza maravilhosa, mas para contribuir para a tua beleza, a Lico Ai, tem aqui umas, acho que são algumas prendas para que ti. bom! Para cuidar da tua pele. Espetacular! Eu dei a Amo. tua idade, a tua Ai, é. pele, os teus Amo, cuidados. amo. Olha, vais ter aí para a cara, Aí está! pescoço, Espetacular! vais gostar imenso, acho que tem muitas coisas naturais. Sim, Sim, sim. o meu pescoço precisa de ajuda, sim senhora. Eu também já estou aí. O nosso pescoço precisa de ajuda. Perfeito. E Espetacular. vitaminas e Ótimo, nutrientes. ótimo. Ah, Roseta, isto é muito bom. sim. Eu tenho a acne rosácea. Tu disseste-me foi por isso que ali Pronto, perfeito. Eles escreveram-te aí uma cartinha Ai, que maravilha. a explicar tudo. Espetacular. A explicar tudo e Bem disponíveis. ajam. Portanto, é uma Obrigada. prenda da nossa Lico Obrigada. para cuidar de nós Obrigada. com produtos muito naturais e muito Perfeito. maravilhosos. Acho que vais gostar muito, mas vais-nos contar. Sim, senhor. Faço o meu. Como é que se diz? A rotina de. O skincare. Sim. Skincare routine. Nós vamos adorar, para ver se aprendemos, para ver se eu fico assim com a pele como tu. A tua pele é maravilhosa. Agora está melhor, porque eu também ando a usar Lá ali. está, lá Eu está. disse assim, quando começámos a trabalhar, fazendo esta parceria, eu disse, eu quero experimentar, porque eu só quero, quero claro. passar às pessoas Coisas que sejam verdade coisas para que nós, sejam claro. boas. E então eu durante 6 meses andei a experimentar os cremes e como gostei muito, fizemos este convite para cuidarem também das nossas convidadas aqui na Dalma Terra. Maravilha. Obrigada. Querida Ana, Obrigada, obrigada Joana. eu. Adorei Agradeço. mesmo ter-te aqui. Do coração. É verdade.